Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 616. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo Marina Menezes. Nossa, já me chamou de cara. De cara! Nossa! Gente, que prazer estar de volta, né? Com duas pessoas que ainda não gravei. Então, espero que seja uma conversa legal. Pois é. Bem produtiva. Te chamei porque você é uma das editoras, né, Má? Você é uma das pessoas que pensa edição também aqui. Uhum. Então a gente precisava dessa visão de uma pessoa super, sabe, ali, que calcula os tempos. Eu sou uma kakura do podcast também, né? Quase, já fez 8 anos o meu podcast, que eu participo já deve ter quase uns 10. Tá vendo? Você já Isso sabe em tempo tudo. De internet é muita coisa, né? Exato. Você tava aqui quando tudo era mato, é isso aí. Sensacional. Temos aqui também Edu Sasser. Não acredito, de novo? Tem que fazer o mundo do mudo, né? Sempre tem um. Mas é porque eu botei no mudo, ele tava apertando pra tirar e não saía, né? A quem interessa silenciar Edu Sasser? Fica É só porque todo mundo sabe que eu sou a pessoa com o maior número de participações de cinemação. É isso. Exatamente. Mas, Edu, você sabe que você, assim como o Daenerys, você tinha toda aquela extensão na apresentação, né? Aqui está Edu Sasser, o homem com o maior número de participação, não sei o que, só que um título caiu. O quê? Aquele título que você sempre estaria aqui presente, porque teve um dia aí que você teve que cancelar. Exato, né? Cancelei em cima da hora, que é pior ainda. Meu Deus. Mas tudo bem, você tem outros títulos que ainda te elevam. O principal permanece. Permanece, exato. O principal permanece, é esse que eu quero manter enquanto cinemação existir. Exatamente. De maior participação no podcast Cinemação. Isso aí, o Edu é o rei aqui. Aproveita, a gente já não garante. Mas... Exatamente. E temos aqui a minha querida amiga Domênica Mendes. Olha só, vim nessa bagunça. Vou gravar de novo com o Edu, que é o maior participante do Cinemação, mas estou aqui galgando a minha primeira participação no segundo semestre, Rafa. Acho que cabe mais uma, hein? Acho que cabe mais, hein? Só um detalhe. Cabe, total. É isso. E eu tinha que ter a Dô aqui, porque a Dô vive, respira podcast no dia a dia. A Dô é uma empreendedora podcaster. Não tem férias, gente. Esse é o segredo. Imagina quando as pessoas falam que lançam o podcast no domingo, na segunda, no sábado. É a Dô que tá lá. Não são as pessoas, sou eu. É a Dô que tá lá colocando nos lugares, né, Dô? É isso. Prazer às pessoas. Como vão? Pois é, minha gente, olha só que legal. Hoje estou aqui reunido com amigos pra gente bater um papo, realmente. Isso é uma coisa, hoje é um papo mais aberto e tal. E a gente tá reunido aqui justamente para falar sobre a produção de podcast, né? Mas não de uma maneira geral. A gente vai focar especificamente aí na produção de podcasts na área, né, no setor aí de cinema, TV, entretenimento, né, onde nós 4 aqui atuamos e consumimos também, né. Então, para vocês terem uma ideia, para quem não conhece muito, o consumo de podcasts no Brasil, principalmente os podcasts sonoros, né, que eu tô falando, não os mesacasts e tudo mais, ele tá em forte crescimento, né? Ele já se consolidou, inclusive, como uma mídia proeminente aí em 2025, e de acordo com a Associação Brasileira de Podcasts, a ABPOD, o país conta aí com cerca de 31 milhões de ouvintes de podcast, sendo que 40% deles escutam diariamente. É uma febre isso. E no que se refere especificamente ao consumo de podcasts na categoria de TV e cinema, que é o que a gente vai falar hoje aqui, os dados indicam aí que entre as conversas nas redes sociais sobre esses conteúdos, né, de streaming, de áudio, vídeo e tudo mais, 81% das pessoas ouvem algum podcast relacionado a filme e 63% ouvem algum podcast relacionado à TV. São duas categorias que lideram o interesse dos usuários brasileiros. Mas aí
a gente resolveu sentar aqui para falar um pouco dessa nossa experiência, mas também falar um pouco sobre os desafios de se fazer um podcast de cinema, por onde começar, né? Por que focar num podcast sonoro, sendo que a gente está falando de filme, que é um negócio visual e tudo mais? Quais são as nossas histórias por trás dos nossos podcasts, né? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora no segundo ato desse podcast. Eu tive a ideia de gravar esse podcast e chamar vocês por alguns motivos. O primeiro deles, que eu acho que já é um tema, é que os últimos podcasts que eu gravei aqui são todos podcasts cabeçudos, assim, de análise, de ficar pensando na vida. Aí você quis uma coisa caricata agora, né? Exatamente. Toda vez isso. Edu, toda vez isso, tá? Só vou fazer essa observação. Queria caricatice você, né? Caricatice, era isso. Precisava de uma coisa mais tranquila, assim, tal, vem numa sequência, né, de vários podcasts pensando cinema e tal. Eu falei, gente, é importante também esse respiro. E essa é uma das coisas que eu queria conversar com vocês. Como é que vocês definem as pautas? Porque a gente tem aqui, para as pessoas saberem, a Marina, né, tem um podcast focado especificamente nos diretores, eles fazem um mergulho na carreira dos diretores, falam sobre os filmes e tal, que é o Plano Sequência. Nós temos a Dô, que tem um podcast que muitas vezes entrelaça, né, os filmes com os livros, mas ela fala também só sobre livro também, que é o Perdido na Estante. E temos aí o Edu, que está no Logado, que é um podcast de cultura pop, que vai falar sobre séries, sobre filmes, sobre séries, enfim, do YouTube e tudo mais. Então eu queria saber assim, como é que primeiro assim vocês definem as pautas de vocês e como é que vocês fazem isso? Vocês sentam, conversam com a equipe, vão lá e pincelam ali, pô, é legal falar sobre isso, tá em alta, quando o podcast sair a gente sabe, esse assunto vai estar mais quente, mais frio. Como é que é isso? Então, vou começar. O meu processo de definir pauta é muito baseado em coisas que estão acontecendo agora, né? Tá. Porque a ideia do Logado é ser esse programa que vai falar sobre os assuntos que estão rolando agora. Então, o grosso da pauta, eu defino conforme vai saindo um trailer, vai saindo um anúncio, eu já vou estabelecendo a pauta ali com as datas que eu tenho e vou criando, né? Obviamente que sempre vou puxar algum assunto. Vai estrear Wandinha. Então, é um assunto que a minha equipe consome muito? Não, mas acho legal ter. Então, uma pessoa vê, outra pessoa vê. Sobre a questão de debater a pauta com o meu time. Não, eu sou um tirano, eu decido tudo sozinho. Então, mas a gente tá sempre... eu tô sempre de olho na questão das coisas que vão estrear. Exceto quando a gente vai fazer episódios especiais, números redondos, sei lá, 450, 500, que é o que tá vindo agora. Eu sempre gosto de ter alguma coisa temática, ou, sei lá, na época, gente, não é hoje, tá? Na época que saiu a primeira temporada de Handmaid's Tale, que foi um grande boom, fenômeno, a série que falou muito com as pessoas, a gente fez um programa só sobre aquilo, né? Então, mas, no geral, eu tô sempre muito atento às coisas que rolam na cultura pop como um todo, né? Mas o grosso da pauta geralmente é filmes e séries que estão estreando naquele final de semana, né? Porque o Logado é um programa que sai aos domingos, mas a gente grava ele às quintas, então a gente tem esse ciclo aí de sexta até a outra quinta pra atualizar, e a gente, como a gente é outcast, a gente não recebe nada em primeira mão, né? Então a gente não vê nada antes, a gente vê quando estreia. Então a gente vai falar na semana seguinte e tal. Ou coisas, por exemplo, a gente tá acompanhando Drag Race, então toda semana a gente fala de Drag Race, mas sempre com os assuntos que estão rolando ali muito quentes. E a gente tem um bloco, que é mais ou menos ali a primeira 1 hora do programa, que a gente fala sobre notícias, e essas notícias eu vou ou separando durante o dia, ou ali, enquanto a gente tá falando, eu tô pesquisando as notícias ali. É o meu processo de pauta. Eu nem posso dizer que é um processo de pauta, né, gente? É uma loucura. Não, mas assim, você não fica... você fica preocupado se isso, por exemplo, se está tendo conversa sobre esses assuntos nas redes sociais ou não? Você vai ver o que estão nos grandes portais, assim, de repente? Não. Nem assim, isso. Não, o Logado, ele é
assim, ele é uma grande expressão de uma roda de amigos que a gente tem. O que a gente falaria só entre a gente é o que a gente fala, que na verdade é o tempo que a gente tem durante a semana de se reunir e trocar ideia. Então é o que a gente faz, né? Porque uma participante é aqui do Rio, mais uma de São Bernardo, uma de Brasília. Então é o tempo que a gente tem que estar junto. E aí são coisas que a gente falaria, que a gente fala no nosso grupo no Telegram durante o dia e tal. É o que a gente leva pro podcast. Só que, obviamente, se você vai falar de Round 6, a gente vê Round 6, então a gente vai falar de Round 6. Sim. Só que, entendeu? Tem coisas muito específicas, tipo, nessas últimas semanas a gente tá falando de Australian Survival. Por quê? Porque eu e o outro amigo assistimos, achamos muito legal, e é isso, a gente tá falando e foda-se, quem quiser ouvir, ouve. Entendi, porque a gente tem essa coisa que eu, pelo menos, entendo isso, né? Estamos indo pro 13º ano de podcast. Eu entendo que o nosso programa, ele é, de certa forma, nichado, porque, assim, a gente construiu uma comunidade que ela é muito, muito pronta da gente, muito perto da gente, e que gosta, né? A maioria dos nossos comentários se você ouvir lá, a pessoa vai dizer assim, não vi nada da pauta, mas adoro ver vocês comentarem. Beleza, é isso, entendeu? E isso pode assustar pessoas novas, porque a gente tem muita piada interna, né, de coisas que a gente fala aqui, fala lá, que falou num programa 10 edições atrás e trouxe. Mas pro nosso público, que é quem eu quero realmente atingir hoje em dia, acho que hoje em dia eu larguei essa coisa do idealizar, vamos sair da bolha, vamos estourar. Até porque sair da bolha, menino, tem que apagar o programa todo do feed, que senão já era, né? Então, eu acho que eu procuro fazer as pautas sempre tentando trazer alguma coisa atual. Tipo, essa semana vai ter o filme do Denzel que saiu na Apple TV Plus, porque é um lançamento. Sim. Né? Acho que a semana que vem, acho que tem um filme da Netflix aí, desses de romance Mela Cueca. Vai ter, porque é um lançamento. Mas, no geral, assim, é tipo, o que eu quero, o que eu acho que os meus amigos vão ver e que eu vou assistir e que a gente pode comentar. É isso. Entendi. Nosso processo de definir as pautas. Assim. Legal. Mas eu acho que diferente do Eduardo, da Domênica, talvez nem tanto a Domênica, mas mais em comparação com o Eduardo, o meu projeto ele já não tem essa necessidade do time, né? De comentar um lançamento, de comentar o que está na mídia. Na verdade, quando a Sequência nasceu, nesse gap que a gente percebeu, programas que fossem super nichados e focados em falar de direção. E não foi, assim, uma coisa planejada, né? Sou eu e mais 3 meninos, né? Somos 4. Cada um de um estado, de uma região diferente do Brasil. E a gente não era amigo e nem se conhecia antes de fazer o podcast. A gente se tornou amigos fazendo o podcast. A gente participava de um mesmo grupo de cinema, do Cinematório, lá um grupo do Telegram, a gente era ativo, conversava e em um momento específico a gente gravou um podcast juntos lá no Cinematório. Eu acho que estavam mais 4, né? E aí o Fernando teve essa ideia de resgatar essa coisa de falar de carreiras de diretores. Ele tinha gostado de mim, tinha gostado do Pedro, tinha gostado do Leandro, e foi chamando um por um, a gente topou fazer, mas sem ter esse compromisso de ser um trabalho, né? Era uma coisa que a gente tinha vontade de fazer, de discutir, de resgatar esses diretores. Então, o Plano de Sequência, ele nunca foi esse projeto super profissional nesse sentido, assim, da gente ter uma agenda, uma demanda. A gente está mais nisso de fazer o que a gente tem vontade. Então, lá em 2016, 2017, quando a gente estava começando o projeto, a gente abriu um doc do Google e jogou todos os nomes de diretores que a gente conhecia, que a gente queria e tinha vontade de falar. E aí a gente organizou um esquema de rodízio. Então, a cada mês, a gente só tem um programa por mês, né? Então, a cada mês, um membro escolhe o diretor que ele gostaria de falar. E aí, se algum de nós 4 não quiser falar, a gente debate se cabe ou não. Já aconteceu de algum diretor a gente dropar o nome, assim, porque estava muito polêmico, porque a gente não queria dor de cabeça naquele momento, mas, no geral, cada um escolhe o diretor que quer falar, sugere a pauta, e aí, se todo mundo concordar, fica aquela pauta. Se não quando eu digo pauta, são 5 filmes da carreira que a gente vai escolher para falar. Uhum. E aí, se alguém não concorda, a gente junto vai modificando essa pauta até chegar em uma seleção de filmes que a gente acha que tá ok. E se tem um convidado, a gente pede pro convidado também sugerir alguma coisa que ele gosta de falar. E aí, fora isso, dessa pauta que a gente já tem infinita lá, com todos os nomes que a gente gosta, e vai lembrando e vai puxando mês a mês, tem essas
essas datas mais sazonais, né? O aniversário de 8 anos, aniversário de 5 anos. Aí a gente ou abre para o público ajudar a gente a escolher um diretor que eles querem muito falar, ou a gente dá uma olhada nos pedidos também, porque os ouvintes sempre pedem muito. Nolan. Sempre tem alguém pedindo Nolan. A gente vai lá, será que é a hora de falar do Nolan? Será que é a hora de falar do Hitchcock? E sempre tem esses nomes que ficam ali no panteão dos maiores que a gente fica com medo de falar e vai deixando para depois. Aí chega, sei lá, no Natal, no Halloween, alguma data assim que a gente acha que encaixa esse diretor. Vamos falar do Mojica no Halloween. Vamos falar de um diretor de terror. Então tem essas datas mais sazonais que a gente vai mudando essas indicações, que aí são os 4 que escolhem junto. Mas, no geral, a gente grava o que a gente tem vontade de gravar, né? E por a gente não trabalhar com patrocínio nem nada, então tá bem solto mesmo. É mais o que a gente tem vontade. Legal. O seu ainda tem o lance da leitura, né, Dô? Tem. O Perdidos, ele tem uma característica um pouquinho diferente, né, daqui do Cinemação, do Logado do Plano, que é o seguinte, a ideia dele é ser um podcast sobre adaptações literárias. Então, a gente acaba tendo um trabalho dobrado, né? Porque para poder analisar uma adaptação, eu tenho que ter consumido da obra original, né? Normalmente, são livros que foram adaptados para filmes ou séries, mas existem também aqueles filmes, como por exemplo o caso do Alien, que ele foi depois novelizado. Então é o contrário, né? Foi feito o filme e do filme foi criado um livro. E a nossa proposta ali é falar, né, sobre essa ideia quase de um projeto transmídia, partindo de uma ideia de que não existe uma coisa melhor do que a outra. Não é isso, é mais uma questão de como que essas obras ressoam na gente e na sociedade. A gente tem uma característica ali de pensar um pouco, às vezes de ser um pouco cabeçudo, mas isso também acho que é por causa do tom, né, dos apresentadores que estão na mesa. E o objetivo é realmente a gente ver, olha, li um livro, senti tal coisa. Quando eu assisti o filme, era aquilo também que aconteceu, né? Eu consegui me conectar, descobrir uma outra coisa. Enfim, a ideia do Perdidos é essa. O Perdidos já passou, gente, por, sei lá... Ele é meu laboratório, assim, abrindo o jogo pra vocês. O Perdidos na Estante, ele é meu laboratório, né? Pensando em carreira mesmo, como produtor e como podcaster, porque nele eu consigo ter bastante liberdade, né? De testar formato, testar equipe, testa aquilo lá. Hoje... depois de passar por todas as fases de vida e de luto de um podcast independente no Brasil, eu tô também, assim como vocês, né, criando esses episódios. A gente é semanal, e a gente cria esses episódios e publica partindo de uma lógica de o que a gente quer falar. Então, não tem mais aquele super, hiper, mega comprometimento com um mega lançamento que tá rolando. Né? A gente tem uma questão de ética que é muito importante. Então tem algumas obras que, por mais que a gente já falou às vezes da primeira temporada da série, isso aconteceu com o Sandman, por exemplo, a gente falou, foi um episódio muito, muito legal. Quando saiu a segunda temporada, aí eu falei, não, né, agora não é hora, quem sabe mais pra frente, né, vamos aguardar os desenrolares aí da vida, né, das polêmicas que o Gaiman tá envolvido e tudo mais. Aliás, não são nem polêmicas, mas são crimes, enfim. E então, a gente tirou fora, né, o Sandman. Agora, no segundo semestre, vai ter muito King, porque tá saindo uma adaptação do King por semana. Pois né? E tá bom, mas ao mesmo tempo, daqui a pouco ele vai ficar temático. Então, existe mais uma preocupação nesse sentido também. E tem o fato de uma dificuldade que eu tenho no Perdidos, que é, por ele ser semanal, eu tenho uma equipe de editores, né? Eu tenho 2 editores, que é o Ace e o Léo. Beleza. Só que quem produz sou eu. Produção envolve tudo, né? Organização de equipe, montar um cronograma, fazer os agendamentos, fazer os textos, fazer a revisão, fazer a capa, publicar em rede social, depois revisa a corte, enfim, né? Tem 1 milhão de coisas além de sentar, ler o livro, o quadrinho, enfim, assistir a série, assistir o filme. Trabalho só eu que faço. Só que eu também faço isso profissionalmente para outras pessoas que me pagam, né? Para que, inclusive, eu possa manter o Perdidos, né? E aí, com isso, a apresentação, ela é dividida entre a minha pessoa
o Baço, que ele pega alguns temas, e o Frango, que deve apresentar pelo menos um episódio por mês. Só que nem sempre a agenda deles também bate. Então tudo volta, né, para que eu consiga fazer. Isso acaba, às vezes, dificultando um pouco. Pode ser que numa semana atrase, porque não deu tempo de revisar. Então eu também tenho meio que eu relaxei com relação a isso, sabe? A Perdidos na Estante, ele é muito gostoso de fazer. A gente faz porque a gente gosta. Mas hoje eu coloco ele numa categoria de hobby, sabe? Eu não preciso me preocupar que ele tem que sair numa quarta-feira às 8h30 e não pode ser 8h29, não pode ser 8h31. Não, ele vai sair entre quarta e domingo e vai sair quando dá pra sair. Ele sai. Mas não tem mais aquela paranoia, sabe? Aquele peso, né? Que trabalhar profissionalmente com isso envolve. Não, eu pergunto muito porque, assim, eu tive uma fase aqui do Cinemação que tinha eu e o Daniel, né, tocando, e a gente dividia muito o podcast no sentido o Dani desenhava muito quais iam ser as pautas, e ele ia atrás dos convidados e fazia os textos e tal, né, que o podcast exige, e eu ficava muito mais na parte de apresentação, captação, edição e publicação, né. Então a gente fazia essa divisão. Quando o Dani resolveu sair, eu tive que colocar na balança se eu ia querer continuar, porque todas as coisas que o Dani fazia eu vi pra mim, porque assim como a Dô falou, pra mim isso daqui sempre foi um hobby também. Só que eu encaixei esse hobby num lugar dentro do meu coração e na minha cabeça de ser uma coisa muito terapêutica, assim, pra mim, sabe? Tipo, pô, eu sou um cara que eu trabalho sozinho. Eu tenho uma empresa que presta serviço para outros clientes e tudo mais, mas o meu contato com as pessoas é sempre muito digital, assim. E aí, eu ficar sozinho, só conversando com as pessoas de uma maneira digital, e aí só falando sobre trabalho, você acaba meio que atrofiando outras coisas, né, dentro de você, assim. O podcast, para mim, entrou num lugar de tipo, porra, eu vou conversar sobre coisas que eu gosto, com pessoas super interessantes e vou falar, e isso vai ser um lugar para mim ali onde eu vou conseguir ficar à vontade ali também, né, e enfim, destravar outros tipos de pensamentos e tal, então eu tive que colocar isso na balança quando o Daniel saiu, e aí eu sempre fui uma pessoa organizada, assim, então para mim, por exemplo, no Cinemação, a gente tira sempre janeiro, né, como o período de férias, e é nesse período de janeiro que eu organizo a agenda do Cinemação inteira do ano, assim. Uau! Eu tenho uma planilha, e aí dentro dessa planilha eu coloco, tipo, as principais estreias. Não necessariamente eu vou seguir essa agenda à risca, porque pode ser que uma coisa caia, né? Às vezes tem algum convidado que eu chamo que não topa, de repente, em cima da hora. Que é Desculpa aí. Acontece às vezes, né? Desculpa aí, Rafa. Eu senti que o Rafa quis desabafar hoje. Pegou uma mágoa. É que podcast é terapêutico, gente. É terapêutico, gente. Poxa. E aí, cara, daí eu não sigo. E às vezes eu deixo os intervalos ali em branco, porque pode ser que surja, né, uma ideia ou outra e tudo mais ali no meio, mas eu já coloco assim, qual que vai ser a data da gravação, qual que vai ser a data da publicação, e eu marco também todo mundo que vai gravar comigo, porque eu quero também deixar uns espaços, né, tipo, pô, vou chamar uma pessoa, quero chamar ela depois um pouco mais pra frente e tal, então eu vou marcando isso, então eu tenho essa planilha que eu organizo isso lá, e aí é óbvio, por exemplo, eu vim de um podcast agora, o 614, que é cinema para pessoas deficientes, que, pô, foi um achado esse tema, sabe? Tipo, eu publiquei um episódio, o Andrés viu eu publicando, foi lá, mandou uma mensagem pro Cinemação, falando, cara, vocês já falaram sobre cinema para deficientes? E na hora eu falei, caralho, como assim? Eu nunca falei sobre isso, era uma parada que não estava no meu radar.
E daí eu comecei a perguntar pra ele falou, não, eu sou um homem cego e tal, e eu consumo entretenimento. Eu falei, cara, aí tem coisa pra gente conversar, a gente vai ter que marcar esse episódio, entendeu? Então eu tenho essas aberturas, assim, mas como eu tenho feito praticamente tudo, né, dentro do podcast, eu preciso ter essa organização pra eu também não chegar na hora e ficar, tá, e agora eu vou falar sobre o quê? Com quem? Quando gravo, né? Qual é o tema? Então é uma parada mais, eu tenho que seguir nesse ritmo, assim, né? Que eu vi vocês falando, né, dessa questão do hobby, acho que foi legal ter tocado nisso, porque eu acredito que todo mundo que está produzindo algum tipo de conteúdo para a internet como um hobby, ou até de uma forma mais profissional, mas que não seja monetizada de alguma forma, acho que todo mundo chega nesse momento de que você está lutando com o algoritmo, tentando correr atrás desse algoritmo e tentar ir atrás desses números e fazer o seu projeto, né, ganhar uma repercussão e tudo mais. Só que ao mesmo tempo esse não é o seu trabalho, então é meio que uma jornada dupla, você produzir um conteúdo gratuitamente para a internet e tal. E eu acho que todo mundo passa por esse momento de colocar na balança mesmo. Digo que nem que seja para dizer, não vou fazer mais, mas a forma como você vai encarar isso. Sim. Realmente eu quero encarar isso com esse nível de cobrança, de profissionalismo. Eu acho que profissionalismo, ok, todo mundo tem que ter, mas nesse nível de cobrança, assim, de como se fosse um segundo trabalho para você. Não, acho que agora eu tô no momento em que eu posso dar uma relaxada e produzir aquilo que eu tenho vontade. Claro que abrindo umas concessões, né, vez ou outra eu vou falar de uma coisa que tá mais em voga, então se eu sei que um diretor vai lançar um filme agora que vai ser super falado, por que não eu fazer um programa sobre ele, né? Mas eu acho que nesse momento em que a gente tem esse excesso de informação, de trabalho, de coisa acontecendo, todo mundo passa por esse lugar, né, de para onde que eu quero levar esse projeto, né? Eu quero continuar nessa cobrança, produzindo as 220, ou eu vou fazer o que eu tenho vontade, mesmo que isso me custe talvez um engajamento maior. Eu lembro uma vez conversando com o Edu, que ele falou assim pra mim, ele falou, cara, eu não fico mais preocupado muito com a edição, vai do jeito que tá, né, Edu? É sobre isso. Freestyle. Não, é isso. A gente tem um período antes de começar a gravar, que a gente conversa e tal, fala sobre a vida, só fala todas as besteiras que a gente vai falar, e assim, o meu elenco já sabe. Até porque a gente é amigo de muitas eras, né? E é aquele negócio, gente, quando entrar no ar, tudo que for pro ar, tudo que vocês falarem aqui, vai estar no programa. Não fala assim, corta isso aqui. Não vou cortar. O que eu vou fazer o que eu faço é, tiro o silêncio, boto uma música na abertura, uma música no final, que agora não posso nem botar uma música, tem que ser coisa sem copyright. Não pode, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, meu Deus. Né? Pode. É isso. E boto no ar. Porque os nossos programas, Rafael sabe, são programas muito extensos. O programa que saiu essa semana tem 4 horas de duração. Então, é quase um xadrez verbal das fofocas pop, né? É isso. A nossa média de duração é entre 3 horas e meia e 4 horas e meia por semana. Falando de Drag Race. Que ótimo. Então, aquele negócio, gente, eu não vou. Como a gente já falou aqui, pelo que eu entendi, todos nós somos um consenso. Os nossos podcasts são hobbies, não são o nosso trabalho. Então... Tá no lugar do prazer. Exatamente, é uma coisa que me diverte, de eu estar com os meus amigos. Então, antigamente eu pensava, cortava, botava efeito. Mas, gente, não. Quem gosta de ouvir a gente, gosta de ouvir a gente do jeito que quer ouvir o que a gente quer ouvir. Não quer ouvir o efeito. Mas às vezes, por exemplo, sei lá, eu fiz um podcast especial do Show Bar, né? Grande clássico do cinema. E aí eu pego o filme dublado, aí eu vou botando as cenas. É uma coisa mais rebuscada quando é uma coisa diferente. Agora, semanal... Não, gente, a gente grava quinta-feira. A gente acaba de gravar 1, 2 da manhã de sexta-feira. Eu trabalho sexta-feira. Então, eu só vou ver isso no sábado à tarde ou no domingo de manhã. Que eu falo assim, as pessoas vão ver quando eu fizer a propaganda do podcast do programa, você fala assim, em algum momento do seu domingo vai sair, porque é quando eu termino de editar. Eu boto no ar. Isso, precisa fazer uma amarração com esse comentário de Show Bar. Porque o nosso último episódio foi sobre o Paul Verhoeven, né? Olha aí. A gente falando de Showgirls, e eu dropei essa informação do Show Bar e ninguém tinha assistido.
Um clássico. Inclusive assisti anteontem, novamente. Showgirl, sabe? Cara. Como assim? Então, olha, quem ouviu esse episódio do Eduardo, depois vai lá no Plano Sequência. Ouvir sobre o Paul Verhoeven. Quem escutou o PS sobre o Paul Verhoeven, vai lá escutar sobre o Show Bar, gente. É isso. Conexões, crossovers, indicações. Mas uma coisa interessante que eu vejo na fala de todos, e que eu acho importante pontuar, assim, porque eu nem sei a quem interessa esse episódio de podcast, assim, se estão só curiosos para saber os bastidores de um podcast, ou se são pessoas que estão produzindo conteúdo também, mas eu acho que, a princípio, a gente começou numa época que havia um interesse nosso de construir essa comunidade com uma certa autenticidade, assim, eu acho que esse é o ponto central, tá todo mundo aqui falando que ama o que faz, que começou com essa inclinação, eu quero falar sobre uma coisa que eu amo. Exato. E eu acho que essa autenticidade de você falar de algo que é verdadeiro na sua vida, que, cara, assistir filme sempre foi parte da minha vida, sempre foi o meu dia a dia discutir sobre filme, então foi uma extensão daquilo que eu já fazia. Eu acho que a autenticidade está aí, de você falar uma coisa com verdade e, claro, com responsabilidade. Sempre rola uma pesquisa, a gente tenta tomar cuidado com as coisas que a gente está trazendo. Mas eu acho que isso tudo ajudou a construir uma comunidade que é fiel no final das contas. Então, isso até hoje, isso me possibilita de ter esse conceito meio elástico, assim, de cronograma. Porque já aconteceu, assim, são 4 pessoas que se a gente se viu uma vez na vida, foi muito, nesses últimos 10 anos, pessoalmente, eu digo. O Pedro mora lá em São Luís do Maranhão, Fernando em São Paulo, Leandro no Rio de Janeiro e eu aqui em Goiânia. Então, são 4 vidas muito diferentes, então rola meses de não sair programa, porque a gente não consegue uma data para estar 4 horas falando de um diretor. E os nossos, gente, isso é muito legal. Os nossos ouvintes existem ainda, mesmo a gente às vezes fica 3 meses sem postar, 2 meses sem postar, eles existem. E eles nunca nos xingaram, nunca nos cobraram por não ter postado um episódio. É claro que a gente é um podcast pequeno, nichado. Acho que você percebe que você é grande, estourar a bolha quando chegam os haters, né? A gente ainda não tem haters. Mas eles são super compreensivos. E sempre quando sai programa novo, eles, nossa, mandam um coração, palminha. Gente, que legal, vocês voltaram, tava com saudade. Eu acho que essa construção de comunidade, essa autenticidade que a gente tem no projeto, possibilita de a gente dar esse freestyle, seja na edição, seja na escolha das pautas, seja no tempo que eu vou postar. A Domênica às vezes não consegue postar domingo, meio-dia, 00, nós posta 1h, tudo bem. Eu acho que até a própria comunidade que a gente constrói entende isso, né? Porque ela já nos conhece e já confia no conteúdo que a gente tá postando aí. Eu acho que passa também por uma coisa que tem a ver com uma mudança de como a podosfera brasileira cresceu, né? E ela se modificou mesmo no decorrer do tempo. Porque todo mundo aqui faz podcast há bastante tempo. Há mais de 5 anos. Todo mundo aqui tem podcast do velho mundo, né? Pré-pandêmico. E o que acontece? Cara, eu faço isso há quase 12 anos. Né? Então, quando a gente fala de podcast há 15 anos atrás, há 12 anos atrás, sem entrar na questão das dificuldades técnicas que a gente tinha, que agora, né, já não existem mais, assim, as dificuldades hoje elas são mais complicadas e exigem um conhecimento profissional mesmo para solucionar os casos, mas isso é outra história. O que rola lá atrás existia um sentimento de uma podosfera, assim, entre podcasters, né, entre pessoas que faziam porque realmente era mais difícil de se fazer, né? Então, essa parte técnica pesava nisso, então a gente compartilhava também bastante ouvinte e tudo mais. Quando o podcast no Brasil estoura a bolha, muita gente passa a consumir de uma outra maneira. E aí, quem passa por esse processo como nós, eu acho que coloca o podcast num lugar de consciência mesmo, sabendo que assim, a gente não vai super mega estourar e ganhar 1 milhão de ouvintes por episódio. Gente, não vai rolar, tá? Não vai rolar. E isso não é ruim, exatamente, porque você ter 500 mil, 800 mil... Eu tenho clientes que têm isso de ouvinte por semana, entendeu? Eu trabalho com números assim, eu trabalho com projetos grandes assim. Você ter isso em número é muito legal para você explorar a questão comercial, pensar em marca, tentar viver disso. Por outro lado, se você tem um podcast que às vezes tem, sei lá, 500 ouvintes, 200 ouvintes, mas são pessoas
que falam com você, isso te dá um outro gás, uma outra forma de fazer. E eu acho que, entendeu? É esse que é o lance, assim. Eu acho que chegou talvez um momento em que muito do que eu ouço, né, nas falas de vocês e que reverbera em mim, que eu também coloco aqui, é entender esse negócio realmente num hobby, no sentido do que eu faço porque eu sei que quem está me ouvindo do outro lado é uma pessoa de verdade que está dando o tempo dela pra mim. Cara, isso é a coisa mais importante do mundo, sabe? E aí quando a pessoa faz um comentário, manda um joinha, um coraçãozinho, um comentário, compartilha, pô, obrigada, eu sei que você existe. Porque números por números, infelizmente, com Perdidos, eu não vou conseguir viver disso, né? Com Perdidos também não é a minha pretensão. Porque se eu quiser realmente, né, transformar o Perdidos na Estante, assim, ele tem um formato não engessado, mas ele tem um formato com o início, o fim, as informações técnicas da obra, elas vão na voz do Leonardo Tremesquim, que é um dos editores, que ele coloca lá um efeito sonoro. Então esses textos, eles têm que ser produzidos, ele tem que fazer narração, ele tem que fazer edição. São selecionados trechos do filme ou trechos do livro que ele lê por uma questão de direitos autorais. Então ele lê, isso tem que ser acreditado. Então assim, trabalho existe, né? Ele é muito trabalhoso. Então ele tem os lugares certinhos de encaixar os assistentes e tudo mais, que é a forma que eu gosto também. Porque eu também não posso, por eu trabalhar com isso, eu não posso simplesmente ligar o microfone e falar que eu quiser subir e tudo bem. Né? No meu caso, eu não posso, porque eu trabalho tanto na parte de produção, gerenciamento de projeto, quanto de edição. Então, assim, o meu podcast, no mínimo, ele tem que estar aceitável para poder ir para o público, né? Porque senão isso pode ter uma consequência direta na minha carreira que não tem a ver com o Perdidos na Estante, mas o Perdidos na Estante é a forma como as pessoas ouvem a Domênica se comunicando na podosfera, né? Então, eu não posso me dar esse luxo que o Edu tem, por exemplo, de falar assim, gravei e subi. Já rolou uns episódios assim, né? Quando a gente acompanhava, por exemplo, a série do Game of Thrones, a gente gravava assim, então a gente ligava o microfone, o que foi, só colocava o início e o fim, é isso aí foi, mas era avisado que era desse jeito mesmo, porque a gente tinha uma janela ali, acho que de 6 horas para publicar o episódio, então não tinha como editar, né? O episódio acabava 11 horas da noite e é isso, as pessoas trabalham, né, e tal. Mas a real é que, assim, os ouvintes que a gente tem, eles são ouvintes das pessoas que gravam podcast. Então, eles sabem que nós somos seres humanos e eles entendem. E eles ficam felizes quando a gente lança alguma coisa. Então, a gente não precisa ter aquele comprometimento de vou lançar tal hora. E se você não tem um patrocínio, um anunciante que exija que seja lançado naquele dia, hora nunca é pedido, né? É mais uma prática de empresas grandes, que às vezes tem uma grade certinha de horário, porque tem vários programas, às vezes videocast, que é live, aí tem, né? Videocast nem é podcast, por sinal, né? Mas enfim. Né? E aí talvez exija de uma participação do público que tem que ter horário, mas no geral, ficar muito preso nessas coisas não é bom. Qual que é o perigo disso? Você falar, eu não tenho que lançar, então eu faço quando eu quero. E se você faz quando você quer, você não faz. Então, exato. Né, tem que achar um equilíbrio aí nesse jogo. Nessa hora você tem que ser o adulto responsável da relação, né? É isso. O bom de fazer em grupo é isso. Eu acho que o Rafa pode sofrer um pouco, né? Depois da saída do Dani, porque quando você tem mais de uma pessoa, um vai puxando a orelha do outro, ó, gente. Exato. Temos que gravar. Mas eu acho que todo mundo aqui já leu um comentário assim. Pra mim não tem construção de autoridade maior do que um ouvinte. Se eu te mandar uma mensagem e falar, cara, teve até um ouvinte nosso que a gente no ano passado a gente ficou 3 meses sem postar, quase 4 meses. E aí a gente soltou um programa sem avisar, e aí foi lá um ouvinte nosso que tá com a gente desde o começo e falou, cara, dessa vez eu pensei, eles não voltam mais. 4 meses? Mas aí vocês apareceram, foi ótimo. E toda vez que vocês lançam um programa, parece que vocês são meus amigos e eu tô conversando com vocês. Gente, pra mim não tem autoridade maior que essa da pessoa dizer assim, cara, são os meus amigos, a gente tá numa mesa de um bar ou tá num lugar junto discutindo cinema e conversando, sabe? Então, criar esse senso, assim, de comunidade é muito legal e não é uma coisa fácil. Não é. Sim, pra mim isso é o que vale mais, assim, né? Porque
A gente tem um grupo no Telegram que, não é nada de, você precisa assinar o Apoia-se, o Orelo, o Caralho A4 para você fazer parte. Não, você quer fazer parte? Você clica no link e você entra lá e você faz parte do grupo do Telegram. E acabou. E, né, aquele negócio assim, às vezes né, como a gente ouve muitos podcasts por aí, às vezes a gente aparece por lá, dá um oi, celebridade. Não, e as pessoas que gravam podcast comigo, a gente tá lá naquele grupo o tempo inteiro, o dia inteiro, falando com essas pessoas. Então, elas se sentem muito parte. Às vezes elas mandam pra mim lá no grupo, falam assim, Edu, vai ter essa série aqui? Você podia ver esse filme aqui. E eles fazem isso. E também nos comentários toda semana, assim, principalmente depois que os comentários foram implementados no Spotify, ainda ampliou isso. E eu faço questão de ler todos os comentários em todos os episódios. Eu faço questão de ler todos eles. Porque, pra mim, é o ápice. Eu falo pra eles que é o nosso salário. É o ápice da nossa integração. Exato. Né? Exato. De quando eles se sentem assim. E até teve essa semana, eu tô até procurando aqui, teve uma menina que chegou no podcast. E ela tá maratonando. O que é sempre complicado, até porque alguns episódios não estão mais no ar, por causa de questão de direito autoral e tal, né? Mas você vê, assim, a pessoa acabou de chegar e ela mandou uma mensagem tão fofa, assim, que eu fiquei impressionado. E pra mim, com certeza pra vocês já aconteceu, das pessoas que falam assim, eu tava passando por um momento muito difícil, muito ruim, e o podcast me animou, me alegrou. Total. Fez diferença na minha vida. Cara, isso é muito louco, assim, né? Mas eu acho que como a gente é ratinho de podcast, assim como a gente faz, a gente também consome, em algum momento, algum podcast também já foi isso pra gente. Né? Com então, certeza. É a terapia do Rafa, né? Exato. Então, por isso que eu sempre procuro, obviamente, dentro das minhas limitações, estar aberto para as pessoas. Eu falo, gente, minhas DMs estão abertas, assim, se vocês quiserem mandar mensagem, mandem mensagem. Eu tento responder todo mundo o mais rápido possível. Tem uma menina que ela fala que agora ela faz as marmitas da semana dela enquanto ouve o podcast no domingo. E aí, toda vez que ela faz o prato principal, ela me manda. Aí ela me mandou um cheesecake, mandou um empadão, ela sempre tira foto e manda. Eu achei que era fisicamente, ela te mandava. Não, ela sempre tira foto e me manda e fala, fiz isso aqui enquanto estava ouvindo o programa. Que delícia. Quem faz cheesecake assim pro almoço? Mas tem 4h30 o programa, Marina, dá tempo. Dá pra fazer uma confeitaria, né? Dá tempo. Amiga, dá tempo. Dá até pra limpar a cozinha depois. Exatamente. Então isso é muito legal, cara. Isso, assim, pra mim faz valer a pena todo o esforço. E eu sei que os meninos que gravam comigo também sabem que é um esforço. Porque a gente chega no trabalho, no caso a gente grava quinta-feira, né? Então todo mundo trabalhou o dia todo. A gente vai começar a gravar às vezes 9h30 da noite. E termina de gravar 2 da manhã, tendo que trabalhar no dia seguinte. Mas tá todo mundo ali dando o seu melhor, e rindo, e brincando. Porque a gente sabe que tem uma galera que aprecia, né? E tem devolve pessoas de verdade do outro lado, né, Edu? Exatamente. E a coisa que mais tem pesado pra mim depois de alguns anos, assim, porque quando eu comecei a fazer podcast, eu era uma universitária, eu era uma mera jovem, né? E a vida acontece, as responsabilidades aumentam e o tempo parece que vai diminuindo. E eu acho que a coisa que mais pesa pra mim hoje em dia é você consumir um conteúdo ativamente para poder construir a sua retórica, seus argumentos ali pro programa. Então, por mais que seja um diretor que eu já conheço, já vi tudo, eu tenho que reassistir e assistir de uma forma diferente. Não é assistir, mexendo o celular encostado aqui no sofá de qualquer jeito, né? O celular na mão fazendo anotações, prestando atenção. Então, você tem que assistir, consumir de forma ativa para poder comentar aquilo depois. O livro, eu acho que deve ser ainda uma coisa dobrada. É um trabalho, pesa, né? Então, assim, sem querer romantizar, acho que a gente está falando muito aqui desse lado brilhoso e maravilhoso, que é você ter esse feedback, você ter alguém do outro lado escutando aquilo que você está produzindo. Às vezes a gente começa um projeto nem esperando que tem alguém ali. Mas quando vem esse feedback é até viciante, né? A gente quer continuar a conversa, a gente quer continuar a discussão com outras pessoas. Esse é o lado bom, mas tem o lado difícil, né? Tem o lado ruim, que é você fazer toda a pauta, construir todo o conteúdo para entregar uma coisa legal de qualidade
E essa mudança insana da internet, na velocidade da luz e dos algoritmos. Acho que o Eduardo já citou mais de uma vez essa questão do direito autoral. E até certo ponto eu não sou contra, eu acho que tem que ter uma regulação mesmo, mas mês passado teve um shadow ban na minha conta do Spotify. Spotify, né? E derrubaram 40 de 80 episódios. É isso aí. Então, assim, desses 8 anos que a gente estava fazendo podcast, 4 anos foram perdidos. E aí é um trabalho manual que você tem que ir lá para tentar recuperar no tempo hábil que eles te dão para ou pedir que eles revisem ou você baixar aquele conteúdo. Tem conteúdo ali que eu não tenho mais bruto. Então, você baixar aquilo, tentar recuperar, fazer a mudança. E no nosso caso é trilha sonora, né? Porque como são 3 horas, 2 horas e meia de papo só falando de filme, a gente não vai mostrar foto, não vai mostrar trechos do filme, a gente tem o recurso sonoro ali para tentar fazer essas vírgulas sonoras na conversa, para não ficar assim 3 horas ininterruptas de papo e todo mundo ficar de saco cheio. A gente usava esse artifício da música, da trilha sonora do filme, não só para fazer essas vírgulas sonoras, para dar um respiro no papo, mas para também já começar a ambientação do ouvinte ali naquele próximo filme que a gente vai falar. E é ótimo eu citar, agora a gente vai falar do Senhor dos Anéis. Já vem a música na sua cabeça. Nosso ouvinte já tá esperando aquilo, né? Acabou esse recurso. Acabou. Deixa só eu dar um toque, assim, nível... Esquece a Domênica do Robin, nível profissional agora. Boa. Dê uma dica pra gente, você que trabalha com isso. O que tá rolando, né? O Spotify, alguns anos atrás, ele Até áudio de YouTube eles estão pegando agora, né, amiga? Então. Estão. E aí tem algumas questões, né, sobre isso, né? Passa por essa questão dos direitos autorais mesmo, né? Que aí o lance aqui não é nem uma questão de se eu gosto, se eu não gosto, se eu acho legal, se eu não acho, se eu sou a favor, eu sou contra. Não é assim que funciona. Direito autoral é uma questão de legislação. Então, também é importante a gente entender que ela garante direitos a artistas, né? Propriedade de alguém, né? Exato, que vive disso, né? O artista, ele cria arte e, enfim, é isso, gente, é trabalho, né? Então, tô falando isso porque o podcast, ele surge aí como uma mídia inicialmente independente, né? Não tinha interesse das grandes empresas e tudo mais. E lá atrás... se consolidou, não só no Brasil, mas falando aqui de mercado brasileiro, embora isso seja uma questão mundial, a utilização de trechos de música, quando não músicas inteiras ou trechos de filmes, de série, enfim, né, conteúdos aí, cujas licenças de uso nós não temos, mesmo porque ter licenças de uso é um rolê bem complicado. Né? Isso tem que ser comprado, mas isso tem que ser permitido, você precisa acionar jurídico, não é tão simples quanto parece. E o que está acontecendo nos últimos 3 meses no Spotify é que eles estão pegando mais pesado com essas notificações. Então, para quem distribui o seu podcast no Spotify, sendo ele hospedado no For Creators ou somente distribuído lá dentro, pode ser que vocês recebam algumas notificações por e-mail falando, olha, você tem aí, se não me engano, 48 horas ou 72 horas que eles dão para poder entrar lá no painel e informar se você tem o direito, né, de uso, se você tem essa licença, se aquele conteúdo que você está fazendo, cuja música você está utilizando, ela é paródia, é permitido o uso, né, porque em alguns casos é permitido você utilizar uma música, ou se você, né, cometeu aí um crime. Basicamente é isso que eles perguntam. Só que o que tá pegando, e aí eu não sei se já aconteceu com vocês, depois que eles derrubam alguns episódios, pode chegar para vocês e-mails da National Music Publishers Association dos Estados Unidos, que é principalmente voltado para a galera que ouve podcast nos Estados Unidos, e aí eles vão direto também na hospedagem. Então vamos supor, vocês hospedam o podcast de vocês, sei lá, no Acast, vai, falar uma plataforma aleatória aqui, e só distribui pro Spotify.
eles informam tanto o Acast, quanto o Spotify, quanto o proprietário do podcast. Fala, olha só, a gente acha que você cometeu algum erro, né? Tem alguma música aí? Porque se tiver, a gente precisa que vocês retirem e façam novamente o upload, senão a gente vai pedir para deletar o episódio do seu servidor, tirar do Spotify, e a gente vai entrar com um processo porque você está cometendo, infringindo aí um direito autoral de alguma banda. E normalmente a gente utiliza músicas de bandas grandes, né? Então, assim, e não vai ser vendendo nosso podcast que a gente vai conseguir pagar essas multas, né, gente? Então, não imagina também o dano que a gente tá causando com uma banda grande também, hein, menina? Que loucura. Pois é. É complicado, Dom. Imagina, né? Sei lá, 200 plays no podcast, imagina o Lesa que tá sendo num Aerosmith da vida. Deve ser realmente complicado pra eles. Então, vai ficar difícil ali, né? Assim, vamos lá, 200 downloads vezes 0,03 centavos de reais. Ele tá perdendo R$6, tá tipo $1, sabe? Mas é isso. Exatamente. Então, eu tô dando esse toque porque tá acontecendo, eles estão pegando pesado. Eu conheço casos, né? Caíram clientes pra mim que não só o episódio foi primeiro deletado do Spotify, depois o proprietário, né, desse Spotify, a conta dele era premium e ela foi deletada do Spotify. Junto com essa conta tinha um outro programa que não tinha nada de música autoral. Ele foi excluído da plataforma. Caraca. E aí depois agora a gente recebeu essa notificação, né, oh meu Deus, como é que chama? Acabei de falar o nome do negócio, gente. Como chama? Association. Publisher, não sei o que lá, né, da NMPA. Então, assim, agora a gente está correndo, né, atrás para poder resolver, e isso vai envolver um trabalho de substituição de todos os episódios do programa, porque a vinheta tem música autoral, e às vezes é isso, às vezes a música pode estar na sua vinheta. Uhum. Então eu tô avisando para vocês tomarem cuidado e tomarem ciência que, se vocês estão fazendo podcast, pode ser que vocês tenham problema com isso, então utilizem música sem direito autoral. Eu concordo com o Edu que, assim, não faria a menor diferença pra essa galera, mas não é sobre isso, né? É aí que tá o problema, né? Não é sobre a questão comercial, é sobre a questão de direito autoral. E não adianta a gente brigar, né? O ideal seria o Spotify pagar, né? Já que a gente tá distribuindo por lá, mas não é do interesse também da plataforma nesse momento fazer esse movimento. Então, é isso que nos sobra. Então fica aí uma conscientização. Desculpa pelas notícias ruins, gente. Eu juro que eu não tenho nada a ver com isso. Eu sou porta-voz de um toque de coisas que estão acontecendo, mas que tem soluções possíveis. Sim. Não, e é uma parada que você tá lidando com isso no dia a dia, né? Então tem que ficar esperto mesmo. Não tem jeito. Exato. Então, até quando eu falei com vocês da gente gravar esse episódio, eu até falei pra vocês assim, vamos falar sobre se gravar podcast de cinema em áudio é um problema, porque tem essa questão também. A gente trata com um tipo de entretenimento que é esse entretenimento visual, né, sonoro e tudo mais, que as pessoas sentam e assistem e sentem alguma coisa assistindo. E aí o podcast o podcast sonoro especificamente, ele tem uma função meio que de aprofundar um pouco aquela discussão, que é essa ideia de você estar sentado conversando com amigos, né, sobre o filme. Você tá ali sentado com os amigos, você não fala assim, deixa eu te mostrar a cena do filme tal que eu quero te falar. Não faz isso. E eu lembro que nossa, eu escutei muito, principalmente no começo do podcast, eu escutava assim, gente vindo pra mim falando assim, o filme tem 1h30, vocês ficam quase 2 horas conversando sobre o filme, pelo amor de Deus, tipo, já vou ter que assistir 1h30, ainda vou ter que ouvir mais 2 horas de papo sobre... não dá. Amor, é só não ouvir, né, o podcast. É só não... Exatamente. Simples assim. Exatamente. Aí tinha o outro que era assim, mas eu vou lá, vou ver um filme todo cheio de efeitos, lindo, com uma fotografia maravilhosa e tal, e não vou ter nada disso no seu podcast, porque eu só vou ouvir. Gente, mas tal. Que amadorismo esse papo. Caramba!
Fala, mas você é burro mesmo, hein? Não, mas pra mim, eu acho que todo mundo que gosta de usar assim, o cérebro, né, na vida, eu acho que todo mundo já passou por uma experiência, isso que a Domênica estava falando, de transmídia, assim, de você tá lendo um artigo, tô aqui na faculdade, eu fiz faculdade de artes, então eu passei muito por isso, de você tá lendo um livro gigantesco falando sobre arte moderna e não ter uma foto, não ter uma imagem. Você tá vendo uma defesa de mestrado, alguma coisa ali, e tá citando o quadro com as cores, com as texturas. E para mim isso sempre foi muito instigante. Eu amo ter essa sensação de que tá faltando algo, eu fazer um exercício de imaginação, eu me desafiar a pensar além daquilo que eu tô lendo, do que tá sendo descrito para mim, que é, cara, qualquer livro que você lê que não tem foto, você tem que fazer esse exercício de imaginação, é o básico. E dali você continuar essa discussão. Então ele citou um quadro, uma escultura de não sei quem, do Duchamp, terminei aquela leitura, eu já fico louca para ir lá, dar um Google para ver o que é essa foto, para ver... Eu lembro que eu li um livro uma vez do cara explicando o cinema soviético, falando de Eisenstein. Eu nunca tinha visto um filme do Eisenstein. E eu tava doida pra terminar aquela leitura pra eu dar um Google e assistir um trecho do filme dele pra ter uma noção completa daquilo que ele tá falando. Então, pra mim, enquanto ser pensante, eu acho instigante você ter o seu sentido voltado para uma coisa só e dali você começar a transpor para os outros sentidos. Então, eu tô aqui no ouvido, tô aqui no sonoro, escutando, e minha imaginação tá trabalhando os outros sentidos, de como deve ser a cor, a imagem, o som, a sensação. Mas isso exige da pessoa que tá consumindo, né? Sim. Você trabalhar essa imaginação e de você ir atrás, de continuar a discussão e ir atrás de outras mídias para completar aquilo. Mas, gente, olha só, o podcast no Brasil, o Brasil é o segundo maior mercado consumidor de podcasts no mundo, né? Ele tem uma audiência super diversificada e tudo mais e tal. A gente tem o Spotify, que come uma fatia gigante desse mercado, e a gente tem o YouTube, que também desponta aí como uma das principais plataformas, né, de descoberta de podcasts no Brasil. E, por exemplo, o YouTube do Cinemação, que tem quase 15 mil inscritos, um dos comentários que mais tem lá recorrente é tipo, cadê o filme? Ah, não, mas aí, Rafa, não, tá, oh meu Deus, vamos lá. Aí a gente Rafa virou narradora, né? Mas aí a gente burra, né, Rafael? Eu vou dizer isso porque eu fui durante alguns anos, eu fui social media do Tudo Gostoso. E geralmente as pessoas sempre associavam o Tudo Gostoso a uma receita. E qualquer coisa que você colocasse sem ser a receita, a maioria dos comentários era, cadê a receita? Gente, não é um pouco de receita. A gente tem salubre na internet, meu Deus. É muito difícil. É muito difícil. Eu acho que tem isso, e tem um fator aí também que pega, que é o seguinte, né? O YouTube, ele tá nessa briga aí em questão de mercado de podcast, e a verdade é que os youtubers se apropriaram da palavra podcast, porque estourou na época da pandemia, para fazer o que as pessoas chamam de videocast, /mesacast, /podcast em vídeo. Vai mudando, né? Já temos 3 nomes aí em 5 anos. E o que acontece? Pô, se o YouTube é uma plataforma de vídeo, quando eu entro lá e eu vejo um canal escrito Cinemação e o título de um filme, o que eu acho que eu vou encontrar lá? O que a plataforma me ensinou a encontrar lá? Vídeo sobre o filme. Então, assim, entendeu? Até a lógica do marketing, né, de como as pessoas falam e como o YouTube fala e tudo mais, acaba gerando essas confusões. Eu acho que isso é um ponto, né, que pensando agora para esse nicho de quem trabalha exclusivamente com cinema, realmente eu acho que vai continuar aparecendo muitos desses comentários, né? Mas cadê o filme? O filme você encontra, né, no streaming, sei lá, na locadora do Paulo Coelho, num Blu-ray, no cinema, que é onde normalmente a gente encontra os filmes, né? É lá que eles habitam. Mas tem essa questão do que você estava falando, Rafa, que eu quero comentar um pouquinho, que é sobre essa construção, né, da comunicação através do áudio, com a utilização principalmente de ou trechos do filme,
E a Marina citou, né, um exemplo clássico do vamos falar de Senhor dos Anéis, vamos colocar a trilha de Senhor dos Anéis, e realmente causa emoção. E é claro, né, a gente associar uma música a um programa de podcast, independente do formato dele, vai trazer sim sensações e vai melhorar a comunicação que está sendo expressada naquele programa. Isso é um fato. Não precisamos pensar em um programa de audiodrama, né? Mas realmente traz aquela conexão. Você pode utilizar isso na edição para chamar o seu ouvinte de volta, né? Chamar a atenção dele para aquilo, pontuar algumas coisas. Tendo dito isso, eu acho também que hoje já existe, agora fazendo aqui um pouco da advogada do diabo, eu acho que muita gente que está conhecendo a mídia podcast hoje já vem dessa ideia do MesaCast, que é só uma conversa, é um debate, é uma entrevista. Então eu acho que em pouco tempo também a gente já vai conseguir desvincular um pouco disso, sabe? Tirar um pouco dessa pressão, né? Porque as pessoas já vão entender, assim como a gente entendeu, né, há 10 anos atrás, que olha, isso daqui é um produto, né, uma mídia digital de áudio onde as pessoas vão ou conversar, ou debater, ou explorar, ou mergulhar, ou analisar, ou criticar. Elas não estão reconstruindo nada. Tendo dito isso, sim, existem projetos, né, de áudio. A gente pode até pensar em projetos de audiodrama que são de temporadas, que eles são quase como se fosse, né, eu ligando ali a Rádio Globo e Rádio só ouvindo. Sabe? Então, assim, é possível também. Quando o Rafael trouxe o tema, eu fiquei pensando, falei, cara, daria pra fazer, não diria um filme, mas se bem que um curta é um filme, mas daria pra fazer um curta? Então, porque eu penso, o filme, eu já penso, né, 5 horas no cinema, né, uma pipoca gigante, eu saindo no meio pra precisar fazer xixi, essas coisas, né. Mas daria pra fazer um curta, por exemplo, em formato de áudio? Dá. Não vai virar um filme, mas dá. A gente pode chamar isso de radionovela? A gente pode chamar isso de audiodrama? Eu acho que é a forma mais simples que eu tenho para explicar para minha mãe, quando ela pergunta o que é podcast. Exato. É tipo um programa de rádio, só que gravado, não é ao vivo. Ela, entendi. Mas eu acho que é isso, né? Tem uma questão de mudança de mercado, de mudança de comportamento das pessoas. Consumo, né? Consumo. E tem, o que mais me incomoda é a questão do comportamento. Porque a maioria dessas pessoas que estão lá no YouTube cobrando o trecho do filme, no podcast Rafael, eles não estão assistindo. Eles dão play e estão numa segunda tela fazendo outra coisa. Até nisso, assim, a gente já entende que o comportamento das pessoas hoje em dia para consumir conteúdo é a multitela. Tô vendo a novela das 9, tem uma Claudette Reutemann, eu tô no Twitter, tweetando, e aí tô com uma aba separada lá, passando Drag Race e tal. Então, assim, claro que isso é o comportamento de uma geração mais jovem, mas eu acho que até minha mãe já tá meio assim, sabe? Assistindo a novela e mandando áudio no Zap. Eu acho que isso tem muito a ver com quem tá apresentando esses programas, Marina. Eu defendo muito, né? E é isso, gente. Aparentemente eu vou morrer falando, né, que videocast não é podcast, mas... Voto pra relatora. Obrigada, Edu. Os únicos 2 videocasts, podcasts em vídeos, mesacast, chame como quiser, que eu consumo é o That Was Us e o outro videocast do Sterling Brown que ele faz com a esposa dele. E por que eu consumo em vídeo? Cara, porque eu quero ver aquelas pessoas. Então eu sento a minha bundinha na cadeira, boto meu foninho, ligo a tela e eu assisto, porque eu quero ver aquelas pessoas falando. E, inclusive, é uma coisa que eu sempre falo para clientes, para amigos, que é: peguem um programa que ele é gravado em vídeo, assistam aquele programa, tá? Assiste presta atenção, senta lá e assiste. Beleza. Depois você pega o próximo episódio e você só ouve. Cara, é outra experiência, é outra coisa, sabe? Não é a mesma forma de conexão, não é... É diferente, né? A gente que trabalha com isso... Cara, uma coisa é você fazer uma live onde você tem um recurso visual, então você gesticula, sim, você sorri, você pisca, né? Enfim, tem coisa que a pessoa tem que estar atenta. Outra coisa é você trabalhar somente com a voz, e aí é um outro tipo de maneira de se comunicar. São
coisas diferentes. E eu acho que as pessoas que consomem vídeos em forma de áudio, né, porque é multitela, porque elas estão fazendo outra coisa, ela normalmente vai querer consumir uma coisa com um mínimo de atenção. E ela não vai consumir aquilo de verdade. Então também não são programas de mega análise, mega crítica. São sempre coisas muito mais leves, muito mais tranquilas, assim, sabe? Elas não podem ser muito densas. Senão a pessoa não pega. Eu acho que os nossos programas, assim, por serem só áudio, tem essa vantagem de que a gente tem uma preocupação em ser mais didático mesmo, sabe? Na hora de explicar. Eu até brinco, assim, muitas vezes eu tô falando com algum cliente que às vezes pense em fazer, por exemplo, podcast para endomarketing, por exemplo, né, para comunicação interna da empresa. A pessoa vem com uma ideia de podpar, de flow, sabe? E daí eu falo, cara, é outra estrutura. Você tá falando que você vai ter que separar um lugar da sua empresa para colocar uma câmera, duas pessoas sentadas, sabe, conversar, vai ter troca de câmera e não sei o que, tal. Agora, se for só áudio, primeiro, dá pra fazer remoto, que já ajuda pra caramba. Tipo, a gente tá conversando aqui, 4 pessoas, tá cada uma num canto do Brasil, sabe? Então isso já é maravilhoso. E a outra coisa é justamente esse didatismo, assim, que ajuda demais. Se eu tivesse junto, eu e a Dô na mesa, a Dô pega e fala assim: trouxe esse presente pra você, me entrega. Eu pego e falo, gente, que coisa linda. Tipo, a pessoa que tá só ouvindo fica assim, caralho, que ele recebeu? Nossa, o que é lindo! Sabe como é que eu me sinto assim? Exclui a pessoa do rolê, né? O ouvinte do rolê que tá excluindo. Eu me sinto assim, às vezes, porque eu não tô mais conseguindo ver o que história é essa por chá. E aí, geralmente, quando eu tô indo pro trabalho, eu tenho o costume de ouvir podcast, né? E aí, eu ouço o que história é essa. E aí, muitas vezes, eles vão gesticular alguma coisa, mostrar alguma coisa. Teve uma vez que era, tipo, uma corrida de vibradores que eles estavam fazendo no programa. E aí, eu não conseguia visualizar. Aí eu tive que entrar no YouTube, procurar a história pra poder conseguir ver a corrida de vibradores. Exatamente. Edu, então peraí, quer dizer que se você gravar em vídeo e colocar em áudio, em podcast, não fica igual? Não fica, menino, que loucura. Não é podcast. Como Não. é pensada pra uma coisa e você simplesmente adapta pra outra, não dá certo. Não dá certo. Assim, ó, se você tiver uma direção boa, uma produção boa, uma edição boa, dá pra utilizar? Dá, né? Mas é isso, né? Aí a gente já tá entrando numa questão mais de organização de projeto, né? Não é impossível, só que não é a mesma coisa, gente, sabe? Assim, ó, a gente aqui quando vai falar sobre um filme, por exemplo, em vários momentos, tipo, enquanto eu tô gravando o podcast, eu deixo o filme rodando do meu lado. Pra eu ir vendo se eu esqueci alguma coisa. Ele fica ali no mudo e eu vou batendo o olho. De repente eu dou uma adiantada. Alguém, às vezes, no meio da conversa, pega e fala assim, qual que foi aquela frase mesmo? Como que ele fala e tal? Daí eu consigo, tipo, ir lá mais ou menos onde eu acho que tá a frase e ver, né, o que foi falado. Então, geralmente é assim que eu faço. Mas veja, quando eu vou, tipo, descrever uma cena, e isso é uma das coisas que eu acho mais legais, assim, que eu acho que é uma brincadeira, inclusive, do audiovisual, né? Quando eu vou descrever a cena, eu vou descrever muito pelo que eu senti dela ali. Então eu vou falar, eu posso até falar as características técnicas, assim, pô, o cara fez um contra-plongé, colocou uma luz, aí rebateu sei lá o que, trouxe a câmera pro lado, aí fez um traveling assim, tal, a luz batendo, tal. Beleza, descrevi uma parte técnica que mesmo assim eu posso não ter descrito com a fidelidade que mereceria, mas eu tentei descrever ali. Só que no meio disso eu vou falar assim, pô, quando ele coloca aquela luz no canto da pessoa, traz uma clareza que a gente vê daí na interpretação da pessoa, que ela teve uma clarividência ali, ela percebeu um negócio, tudo isso porque veio a luz, veio a música, veio o posicionamento de câmera, não sei o que,
E aí a pessoa não precisou falar nada. Bastou ela dar um leve sorriso que eu entendi. Então eu vou levar essa conversa para esse patamar da imaginação, obrigando muitas vezes o ouvinte a reproduzir isso na cabeça dele. E talvez ele não tenha percebido, ou talvez ele não tenha sentido dessa forma, mas só o fato de eu ter falado, talvez ele volte a ver aquela cena, ou ele queira ir entender aquilo ali e vai pensar isso que foi falado. Então a gente propõe, de uma certa forma, esse aprofundamento imaginativo mesmo, sabe? Isso é uma das coisas que eu acho mais incríveis, assim, dentro da área do podcast, especificamente falando de cinema e de TV. Eu acho que é isso, e tem um segundo ponto que eu tive uma experiência uma vez com o Perdidos, que eu fui gravar com uma moça que ela já tinha gravado com a outra apresentadora, né, a Amanda, e aí eu nunca tinha gravado com essa guria, e era sobre uma série enorme, que eu não vou falar qual série que é, né, porque senão as pessoas vão conseguir identificar quem que é a pessoa. Tá. Enfim. Conta e o Rafael multa. Não. Porque ele edita. Não. Aí que acontece? Lá no programa dos meus amigos, lá o Sede no Ar, quando a gente costuma falar o nome da pessoa, aí tem uma amiga nossa que sabe falar Olivia Rodrigo por cima, aí a gente sempre bota. Aí é sempre Olivia Rodrigo a pessoa. Maravilhoso. Bem, eu estava gravando com a Olivia Rodrigo, e aí o que a Olivia Rodrigo me mete, cara, no episódio? Era uma série, acho que de uns 10 ou 11 episódios, e ela foi episódio por episódio, meio que recontando o que acontecia. Não, isso daí cara, também não dá, né? Assim, e eu não conseguia, né, conduzi-la, porque ela só foi falando. Chegou uma hora que eu só desisti, falei, eu vou deixar essa merda rolar. Aí... vou deixar. Aí beleza, desligamos e tal, né? Aí eu fui dormir e tal, olhei e falei, cara, não vai tá dando, né? Não vai estar dando, senhora. E eu cheguei pra falar assim, então você sabe o que aconteceu, menina? O que aconteceu? O que aconteceu foi que eu coloquei meu microfone errado, eu perdi todo o meu áudio. A gente vai ter que regravar. Ela, falei, foi, né? Foi às vezes, a gente trabalha com isso, mas a gente não presta atenção, eu tava cansada, né? Foi um dos áudios melhores que eu já tive na minha vida, que se perdeu pra sempre, foi. O problema não é você, o problema sou eu. O problema sou eu, exatamente. E aí eu falei, olha só, eu acho que ficou meio longo, vamos tentar uma outra abordagem, né? E aí eu consegui ajustar, porque também tem isso. Eu tô dando esse exemplo, por quê? Porque essa fala que o Rafa comentou, né? Eu gosto muito de, quando eu consumo, né, episódios de cinema, por exemplo, que vai falar um aspecto técnico que eu não conheço, porque eu não estudei isso, eu acho legal aprender. Por outro lado, ficar me jogando um monte de informação técnica não é do meu interesse, eu não sou estudante de cinema. Se eu quiser aprender, eu vou estudar sobre isso, né? Lógico. Se eu recriando, cara, eu já vi o filme. Eu não preciso que você recrie. Então, assim, me dê o contexto e me traga o que é seu. Porque o que é seu não está lá, né? Então, eu acho que também tem esse... Não sei se é essa característica exatamente. Eu acho que tem essa maneira da gente se conectar com as pessoas. Porque Sim. Ficar recriando quadro a quadro, você vai ficar fazendo storyboard em áudio do... Não, do total. filme que assistiu, sabe? Não dá, né? Quer ver um exemplo que eu acho bom também, Dô? Quando a gente fala de documentário ou filme de ficção, por exemplo, né? Que é isso, é tipo, quando você vai gravar um documentário, uma das coisas mais ricas é justamente você pegar aquela história da boca daquela pessoa falando. Então vou fazer um documentário sobre Caetano Veloso, ter o Caetano sentado falando, putz, eu fui fazer um show em Salvador, que foi maravilhoso por causa disso, disso e disso e tal. Pô, você enriquece o documentário, sabe? Com Mas certeza. Se você for fazer uma ficção, essa mesma história que o Caetano contaria no documentário, você pode reproduzir a cena. Então quando ele fala assim, fui fazer um show em Salvador que foi maravilhoso por isso, isso e aquilo, no filme de ficção você faz o Caetano entrando no palco, fala que ali é Salvador, e aí mostra, né, o que aconteceu e tal. Então, tipo, no documentário você tem uma coisa muito mais narrativa, que provoca o espectador a imaginar. Na ficção você pode mostrar, e aí é uma brincadeira imagética que você vai fazer com ele. Agora, muitas vezes, quando você junta as duas coisas, fica uma merda. Porque imagina o Caetano Veloso falando, eu fui fazer um show em Salvador e foi maravilhoso. Aí corta a cena, aparece um cara vestido de Caetano Veloso entrando no show.
aquele E o show sendo maravilhoso, sabe? Não. Narrativa colocando o protagonista pra narrar o filme inteiro. Ou narração, que em poucos casos funciona bem, né? Sei lá, Blade Runner, talvez. Exato. Nem sei. É isso. Aí fica muito redundante, assim. Eu acho isso também. Eu acho que isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. E tá complicado isso. Agora, pra vocês que trabalham muito com podcast de filme, não que eu não trabalho, eu também trabalho, mas eu consigo dar uma fugida, né, com pautas mais antigas, mas que é o fato dessa geração aí, desse hábito multitela, que é isso que tá acontecendo, né, nas séries e nos filmes, né? O dia estava nascendo, aí foca na janela, o sol nascendo, sabe? Aí passa na rua e comenta, olha, o sol está nascendo. Exato, olha, gente, o sol está... Aí a pessoa vai lá, sei lá, Anitta foi lá e pegou sua xícara de café. Esse café está quente. O café está quente, Anitta? Está quente, sabe? Aí você fala... E o café em câmera lenta, assim. E com aquela fumacinha, aí você fala, meu Deus... Gente, alguém me dá uma faca pra enfiar na minha perna agora. Anda se subestimando muito a audiência, né? Tendo que deixar tudo muito mastigado. Mas é interessante isso também, né? Eu acho que todo mundo aqui tem uma ou mais histórias de episódios perdidos, né? Seja de propósito ou porque simplesmente acontece, né? A gente que grava muito remoto, sempre acontece de ter um episódio ou outro que ficou aí no limbo. Sim, nossa, isso acontece muito. Alguns. Ainda mais quando era no começo, né? Que a gente tinha que fazer N gambiarras pra conseguir gravar. Aí era insuportável, assim. Agora você tem uma série de facilidades. Você consegue gravar muitas vezes o programa em redundância, né? Tipo, usa softwares que aí você grava local, grava, né, ali pelo software, enfim. Faz backup do backup do backup. Então... Eu tive uma vez, logo no começo do Cinemação, a gente teve uma diretora que estava morando nos Estados Unidos, era Gabriela o nome dela, se eu não me engano, e, cara, a gente gravou, o episódio ficou, assim, muito legal, muito legal. E aí, quando eu fui editar, deu algum pau no software, porque... primeira coisa, você que é jovem que tá ouvindo a gente, não era essa facilidade que você só abre o programa e você grava o que sai do computador, né? E a sua voz você grava também separado e tal. Não era isso. Tinha assim, você não conseguia gravar a voz da pessoa, era uma loucura. E aí você tinha que fazer uma série de gambiarras. Às vezes você tinha que... 7 velas, um bode. Nossa, insuportável. E o dela, por algum motivo, ficou com um eco insuportável, assim. Porque ele gravou, tipo, a voz dela que tava saindo do computador, mais a voz dela... gravou sem fone. Sei lá, teve um eco. Aí eu... Comecei a editar e tentando consertar e não ia. Aí eu lembro que eu virei pro Daniel e falei, Daniel, não vai ter como, cara. A gente vai colocar esse episódio, irrita. Você começa a ouvir e irrita. Porque é a mesma voz ali reverberando na orelha da pessoa. Meu. Você podia ter colocado um efeito, sei lá, do ET Bilu na voz dela. Pois Com um olhar artístico aí, Rafael. Mas hoje, pra você ver que bizarro, hoje com um clique da inteligência artificial você consegue consertar. Você resolve. Aconteceu com a gente uma vez, a gente gravou um programa, foi na véspera do lançamento, acho que já tinha lançado Estrada da Fúria e a gente gravou um programa sobre o George Miller, né? E a gente chamou uma amiga nossa pra participar, que ela é muito apaixonada por George Miller e Estrada da Fúria. Então a gente falou no programa assim muito empolgado, porque tava naquele quente filme, né? Naquele frisão. E foi muito legal o episódio, foi muito bom, a gente riu muito, tava todo mundo solto e tal. Perdemos o episódio. A gente não tinha feito um backup, eu não lembro o que aconteceu, mas a gente perdeu o episódio, aí volta o cão arrependido, a gente falando pra nossa amiga, você pode regravar o programa. Só que é muito sem graça, porque a gente repetiu as mesmas piadas que a gente já tinha falado no programa anterior, puxou os mesmos ganchos, ficou assim, nada autêntico, ficou muito... Nossa, a gente tava tentando rir, assim, das próprias piadas e tal, mas nossa, não ficou bom, gente, desculpa. O episódio tá no ar até hoje, eu acho que você não sofreu anime, deve estar aí, né? Mas, coitada da nossa amiga Cat, desculpa.
plano detalhe da semana, né, aquele momento que a gente dá dicas para vocês aqui, ouvintes, né, para que vocês possam ver, fazer, enfim, ter aí algumas ideias de coisas diferentes, né, durante a semana. Marina, vamos começar com você. O que você trouxe de bom pra gente, de dica? Não sei se é bom. É. Interessante. Aqui em off o Eduardo tava falando, né, que ele gosta de assistir A Vida Secreta das Esposas Mormons. E saiu um documentário esse ano, mas já faz alguns meses que ele tá na Disney Plus. Não sei se ele tá na Netflix também. Mas é um documentário que chama Um Diabo na Família, o caso de Ruby Frank. Talvez nenhum de nós aqui, nenhum de vocês saibam quem seja essa tal dessa Ruby Frank. Mas eu acho que nesse contexto que tanto se fala de adultização, né, que explodiu essa história do Felk e tudo mais. Mas o homem que sequestrava a menina várias vezes, não é? Não. Ai, graças a Deus. Não. E tem um poste desse também. Quando a gente que já tá há muito tempo no YouTube, a gente viu esse boom, assim, rolava muito na gringa, esses vlogs de família Mormon nos Estados Unidos. Porque a família Mormon lá nesse contexto norte-americano é a família margarina mesmo, assim, né? Daquele povo que tem 10 filhos, que mora numas casas de subúrbio maravilhosas lá em Utah, com aquela montanha nevada, coisa mais linda, cenário de filme. E quando começou a popularizar o YouTube, eles começaram a fazer esses canais de família e fazer vlogs diários mostrando a dinâmica da família e a perfeição que eram essas famílias. Então foi um hit nos Estados Unidos. E essa Ruby Frank, ela chegou a ser uma das maiores, assim, ela era mãe, acho que de 6 filhos. E ela fazia vlog mostrando o dia a dia dos filhos, e os 2 filhos mais velhos eram meio que protagonistas, assim, do canal. E ela ficou, assim, muitos anos, coisa assim de 5, 6 anos, explorando os filhos e mostrando o dia a dia da família, até que ela se envolveu com meio que uma guru espiritual mormon, assim, a famosa coach, né? E levou essa mulher para morar dentro da casa dela. E isso mudou a dinâmica familiar. Enfim, o documentário vai mostrar a história dessa família, porque no final das contas ela tá presa, porque ela praticou abuso com os 2 filhos menores, tipo, mas é uma coisa assim de fanatismo religioso muito bizarro. A ponto dela levar uma criança, sei lá, de 3, 4 anos pro deserto e fazer o menino ficar caminhando por quilômetros descalço lá, porque a coach disse pra ela que os filhos dela estavam endemoniados. E assim, foi pra um nível muito escabroso, e acaba que transpareceu isso nos logs, e os próprios assinantes do canal lá, os telespectadores, os seguidores dela, começaram a perceber que tinha algo estranho, que tinha uns pedidos de socorro meio velados, assim, no filme. Então, o documentário mostra como que surgiu essa família, como que eles começaram a fazer vlog, o que acontecia por trás das câmeras e tal. Então, fala muito dessa questão da adultização, que ela expunha muito a imagem dos filhos. Só que não é a adultização sexualizada que explodiu aqui no cenário do Brasil. Lá era adultização mais para essa questão do fanatismo religioso e de dar muita responsabilidade para os filhos, do filho acabar tendo um emprego com 8 anos de idade, né? Que tá ali produzindo conteúdo e tal. É um documentário, assim, forte, mas é bem bom. E a filha mais velha, que hoje não tem mais relacionamento com os pais, ela lançou um livro também contando a parte dela, da história, mas ela participa do documentário, o pai e os 2 filhos mais velhos. Os outros 4 filhos, eles não têm as imagens divulgadas, porque são menores de idade e tal, mas é um documentário bem legal para ver essa questão, assim, da exposição da imagem de menores de idade na internet, o que isso causa. Poxa, caraca, adoro esses documentários assim, com essas histórias bem da doida. É isso. Lembrando vocês aí, né, que tudo que a gente está falando aqui vai ter link no post desse podcast ou na descrição dele, então vai estar lá o nome da pessoa com a dica que ela deu, é só você clicar, você vai ser direcionado aí para o que a gente está falando. Eduzinho, o que você trouxe de bom pra gente? Menino, vamos lá, além de mim, né, obviamente. Ai, mas vou fazer então 3 recomendações, Rafael, já prepara aí o caderno. Uma, não tá em nenhum serviço de streaming, mas quem quer ver, assiste, né? Quem quer ver, consegue. Eu fiquei obcecado, ele acabou essa semana. Que foi uma temporada especial do Survivor, né? No caso do Australian Survivor. Que eles fizeram uma edição que era jogadores australianos versus jogadores do mundo que já participaram de Survivor. Então eles pegaram 7 ex-participantes de Survivor e 7 participantes do mundo. Aí tem 3 americanos, um da África do Sul, um da Noruega. E eles vão fazer um jogo mais rápido, né? Porque o Survivor geralmente leva 30 dias e nesse jogo
só ia durar 16 dias, 10 episódios. E assim, é magistral. Pra quem gosta de reality show, de convivência e de sobrevivência, é um prato cheio. Porque como são todos muito experimentados na arte do Survivor, né? Então é uma dinâmica interessante de você ver que tem, tipo, campeões de Survivor dos seus determinados países, ou pessoas que já participaram 4, 5 vezes, estarem ali todos juntos. Então é cobra comendo cobra o tempo inteiro. E são só 10 episódios. Então é um must-see maravilhoso. Os episódios são um pouquinho longos, assim, a maioria deles tem um pouco mais de 1 hora, mas vale cada minuto. Foram 10 episódios, assim, que eu gritava a todo momento. E como é na Austrália, quando eu acordava já tinha um episódio novo, né? Então, e eu de férias, então, perfeito. Acordava, já assistia, vencia muito, gente. Venci muito assistindo Australian Survivor, Austrália versus The World. Caraca. Os próximos estão nos streamings, então tá tudo certo. Tá. Está tudo legalizado. Tá tudo bonitinho. Gostei da sutileza. O próximo tá no HBO Max. Então não vai funcionar. Não, tô brincando. Menino, pior que pode correr o risco de não funcionar, porque eu tava assistindo um episódio e aí ele falou assim, você não tem internet. E todos os serviços funcionando, menos o HBO Max. Então, Ele disse- Max sendo Max, né? Ele disse que eu não tinha internet e beleza, foi o que ele pegou pro coração dele. Caraca. Mas é pra quem gosta de reality culinário. Pra quem gosta de reality culinário. Ele é do Food Network, né? Então tem 2 temporadas. Uma temporada com 8 episódios, uma temporada com 9 episódios. Que se chama 24 em 24, o último chefe de pé. Que eles pegam 24 cozinheiros, que já são chefes profissionais. Alguns deles já participaram de outros programas, como Top Chef, Iron Chef, Masterchef. Colocam eles numa cozinha e eles vão fazer 24 atividades em 24 horas. Então, o último chefe de pé é porque vão ser 24 horas ininterruptas de provas, o tempo inteiro acontecendo. E aí, de tempos em tempos, eles vão eliminando os chefes, né? E as provas ocorrem tem temas, né? Como são 8 episódios, cada episódio é um tema diferente. Velocidade, versatilidade. E cada episódio abrange 3 horas do desafio. Então, assim, é um negócio que você que tá assistindo, você fica cansado por eles. Porque quando eles terminarem de cozinhar o negócio aqui e já, sei lá, já passaram 10 horas, que já estão na capa da gaita, eles vão por mais um desafio de cozinhar mais um negócio em 10 minutos, 5 minutos, sem mercado, com a sacolinha. É um desespero. Uhum. Mas é um reality muito bacana, assim, por fugir um pouco dessa dinâmica que a gente vê todas as vezes, né? É claro que o contador, o tempo, sempre vai estar presente. Mas você botar 24 chefes pra cozinharem durante 24 horas sem parar, é realmente uma coisa que eu não tinha visto ainda. Pois é. E a última recomendação também está na HBO Max, que é uma série que estreou tem 2 semanas, né? Ela tá sendo semanal, ela vai ter 5 episódios, tá? Uma série nacional chamada Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. Eu e os meus amigos já apelidamos aqui da pose brasileira, né? Apesar de não ter o ballroom. Não ter ballroom, mas é a pose brasileira, porque ela se passa no final dos anos 80, aqui no Rio de Janeiro, a epidemia da AIDS bombando, né, fora, e os casos começam a acontecer aqui no Brasil. E aí no elenco a gente tem a Bruna Linsmeyer, tem o Johnny Massaro, a Hermila Guedes, o Ícaro Silva, e o personagem de Johnny Massaro é o protagonista, né, o Fernando, que ele é um comissário de bordo, e ele é um homem gay, e ele contrai o vírus, né, e ele começa, junto com a Bruna Linsmeyer, que é a melhor amiga dele, que também é comissária, e com o Ícaro Silva, que é uma drag queen que trabalha numa boate e que perdeu a sua mãe drag por causa da doença, eles começam a contrabandear a ZT pro Brasil. E na época o medicamento era ilegal no Brasil, né? Então, eles começam a fazer o contrabando de AZT. E o Johnny Massaro, ele começa a cobrar dobrado das bichas ricas que podem pagar. E aí ele compra pra doar pras bichas pobres que não podem comprar. E foram 2 episódios, né? E vão ser 5 episódios, né? Tá saindo um episódio por domingo. E eu achei, assim, muito, 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 muito boa série, de verdade, né? Esse realmente, assim, tem muita qualidade. Se eu não me engano, vai acabar agora no finalzinho do mês, começo de outubro. E eu acho que vale muito a pena assistir, né? Máscaras de Oxigênio Não Cairão Automaticamente. E se eu posso dar uma 4ª indicação, gente, não me mata. Eu tô muito nacional hoje, hein, gente? 7 de setembro.
Patriota. Que foi da Netflix, né? Já que eu falei de Máscara de Oxigênio Não Cairão Automaticamente, também me chamou muita atenção Psica, né? Que foi da Netflix aí, que saiu, deve ter umas 2 semanas aí, 2 ou 3 semanas, que ela é ambientada no Pará, né? E ela acaba falando bastante sobre essa questão de tráfico de mulheres, de exploração sexual infantil. É uma série bem pesada, mas é uma série bem interessante, assim, né? Elas são, acho que 6 episódios, ou 4 episódios, é curtinha. Mas é uma série muito, 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 muito boa, vista pela perspectiva de 3 personagens ali, né? A Jana, que é a menina que é traficada, o Preá, que ele é um bandido do mar, e a Maria Ângel, que é uma ex-guerrilheira colombiana, passa por uma tragédia e aí decide se vingar dessas pessoas. Então, é uma série muito, muito interessante, muito bem feita. Se eu não me engano, tem o Fernando Meirelles envolvido. Sim, é. A direção do filho dele, né? Isso, então, assim, é bem interessante. Foi uma série que eu assisti todos os episódios de uma vez. Mas é aquele negócio, é uma série que tem muitos gatilhos. Se você não está no bom momento também, reflita. Sim. Mas de conteúdo audiovisual, é conteúdo audiovisual de excelente qualidade também. Muita coisa boa aí, muita série, reality show que o Edu trouxe pra gente, muita coisa boa. Dô, e você, o que você trouxe de bom pra gente aí? Cara, eu vou recomendar, a princípio, 2 coisas. Um é que vocês abram a Amazon Prime e deem um play numa série chamada Citas Barcelona, série de romance, onde a ideia da série é acompanhar 2 casais que estão tendo a sua cita, né? O seu primeiro encontro na cidade de Barcelona. E é uma série bastante interessante, ela tem uma certa fórmula, né? Que é no sentido de você começa a achar que vai acontecer uma coisa e acontece outra. Ela surpreende. Mas ela é uma série muito gostosinha, muito leve, muito divertida. Quem gostou de Modern Love, provavelmente vai gostar de Citas Barcelona, né? Tem 2 temporadas legal. Na Amazon Prime. E aí vocês vão escutar o Edu, escutar a mim, escutar a Marina, escutar o Rafa, mas principalmente escutar o Edu, esse ser contra sistema, e descobrir maneiras alternativas, se vocês gostarem de Citas Barcelona, de assistir as 2 primeiras temporadas que não estão na Amazon Prime. Elas não chegaram no Brasil. Mas vocês encontram em alguns navios, alguns aplicativos, né, que estremeiam coisas, vocês encontram, né, para poder assistir. E a minha segunda dica é que vocês tanto leiam um conto quanto assistam A Vida de Chuck, que é o filme que saiu semana passada, né? Que é uma adaptação do conto do Stephen King. E A Vida de Chuck é totalmente diferente mesmo de tudo que o King lançou. Quando me falaram isso, quem me deu essa informação foi a Regiane Vinarski, que é uma das tradutoras dele aqui no Brasil. A gente gravou um episódio sobre o último livro de Jogos Vorazes, e aí ela me recomendou, né, A Longa Marcha, e depois, quando acabou a gravação, ela comentou comigo de A Vida de Chuck. Ela falou, chegou a ler? Eu falei, não li. Ela falou, lê, você vai adorar, e ele é totalmente diferente de tudo que o King escreveu. E eu guardei aquela informação, né, eu falei, gente, né, se a mulher que traduz o cara tá falando, ela sabe o que ela tá falando, né. E aí eu fui ler o conto, e realmente, ele é bem diferente do que o King normalmente escreve, assim. Ele não é o King do A Espera de um Milagre, não é o King do Conta Comigo. A vida de Chuck é a vida de um homem comum. Isso é tudo que eu vou contar pra vocês. E ele tem uma doçura, uma sutileza, uma mensagem que conversa muito com a gente, assim, com a nossa humanidade, que coloca a gente num espaço da gente refletir sobre a nossa vida, e o que importa e tudo mais, sabe? Então, eu gostei muito do conto, ele é curto, ele tá na coletânea Com Sangue, que foi lançado alguns anos atrás aqui no Brasil, e o filme tá no cinema, e o filme ficou muito legal. Assim, eu acho que o filme tá bem fidedigno ao que o conto se propôs. Recomendo demais que quem puder ir ao cinema vá, porque ele também é um filme bem diferente dos filmes que estão saindo hoje em dia. Ele é um filme tranquilo, sabe? Aquele filme que você senta e fica de boinha, assim, sim, gostosinho.
Muito bom, assim, eu saí do cinema bem levinha. E vou dar mais uma dica, Por favor. que é Família Soprano. Finalmente criei vergonha na minha cara e comecei a assistir The Sopranos. E, cara, é boa, né? É boa. As pessoas falam que é boa. E ela é boa, gente. É impressionante, se eu sei dizer. Ela é boa mesmo, assim. Eu cheguei hoje na última temporada. Nossa. E eu tô curtindo bastante, assim. Tem algumas ideias do que vai acontecer, né, no final da história, mas é uma história boa e é uma série que, quando eu fui comentando com outras pessoas pra assistir, a minha dica foi: pega ela tá na HBO Max, senta, desliga o celular e assiste. Porque é isso, essa série não vai te explicar as coisas. As coisas estão lá, mas não vai ter isso de Tony acordou naquele dia, sabe? Sim. Sim, eu fiquei bem surpresa, eu tô gostando bastante. Eu acho que eu acabo ela entre essa semana e semana que vem, eu já devo acabar. As temporadas também não são muito longas, tem entre 11 e 13 episódios, e é boa, assim, é tudo que eu vou dizer, assim, eu estou realmente muito surpresa, assim. Família Soprano, esse título ficou horrível no português, mas é isso. E pra quem não conhece, a história, na verdade, do Tony Soprano, que ele é um chefe de uma família da máfia. E a história começa quando a família da máfia, né, dele, ele ainda não é o chefe morre e tem um cara que eles elegem para ficar no lugar dessa chefia, porque quem tá concorrendo a esse lugar de liderança é ele com o tio dele. Quem antes era o chefe dessa família da máfia era o pai do Tony. Uhum. E o Jack, que é esse cara que fica no lugar dele, morre. Só que tem uma questão com o Tony. Tony é um mafioso casado com uma mulher lindíssima, Carmela. Inclusive, quero deixar aqui publicamente minha crítica para todo produtor de conteúdo e produtora de conteúdo que fala sobre Sopranos e não fala sobre a Carmela, porque a Carmela é uma personagem muito, 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 muito boa. Assim, eu acho que a série não existiria sem ela. É uma experiência interessante assistir a série hoje, assim, e analisar ela em retrospecto, assim, como ela foi a mãezinha de tudo que veio depois na HBO, né? Porque foi a primeira série de drama lançada na HBO e fez escola, né? Fez escola. Total. E é interessante quando a gente fala, mas é uma história sobre máfia. É, pero não é, né? Porque assim, na verdade é um drama familiar, né? Os Sopranos. O Tony, ele começa a série indo pra dentro de um consultório de análise, né, terapêutica, porque ele tem crises de pânico e ele desmaia. E aí, como é que ele pode ser um mafioso que está concorrendo ao cargo de liderança e também um provedor da família, o clássico homem branco hétero cis, que tem uma mulher incrível, 2 filhos maravilhosos, uma mansão de não sei quantos milhões e não sei o quê, e várias amantes, e ele desmaia em determinados momentos. Então, a gente vai acompanhando a jornada, né, desse personagem, enquanto ele vai se conhecendo, vai se entendendo e vai se desenrolando as coisas também dentro da máfia italiana. Nossa, sensacional, adorei também, muito boa. E para fechar esse plano detalhe aqui, eu trouxe uma série para vocês que, enfim, eu terminei agora a 2ª temporada, quero saber a reação emotiva de Edu Sasser sobre essa série. E se vocês, né, assistiram também, gostaria de saber, porque eu saí completamente apaixonado dessa série, que é a série Falando a Real, o Shrinking. Muito boa! Amor! Que bom, vocês viram. Não é tão reconhecida como deveria. Exatamente, verdade. Exatamente. Eu, assim, a primeira temporada, ela só tem 2 temporadas, eu gosto porque também são episódios curtos, né, de 35, 36 minutos ali, e o elenco é muito bom. Para vocês terem uma ideia, quem está no elenco é o Sr. Harrison Ford, né, vivendo o Paul, que é uma espécie de psicólogo ranzinza, assim, que tá passando por um momento ali onde ele tá passando pela doença do Parkinson, né? E a série gira em torno da vida do Jimmy, que é vivido pelo Jason Segel. E, enfim, os diálogos são maravilhosos. O que dá para perceber é que na primeira temporada ela serviu muito para construção desse ambiente, assim, onde é que cada um tá, qual que é o drama ali, né? O que tá acontecendo e tal. E aí a 2ª temporada é um aprofundamento disso, assim. Então ela ainda mantém
mantém o tom de comédia, mas ela tem uns diálogos de profundidade, assim. Os últimos episódios eram um choro atrás do outro pra mim, assim. Era incrível. Eu achei maravilhoso, assim. Um dos últimos monólogos que tem ali do Harrison Ford, né? Quando eles estão ali comemorando a independência ali, né? E tal. O Harrison Ford levanta e faz um monólogo ali. Nossa, vê aqui o Harrison Ford, velhinho, falando aquilo tudo. Meu Deus do céu. Olha, é lá no fundo do coração, assim. Então, é uma série muito boa. E aí, pra quem quiser saber um pouco mais, ela tá na Apple TV, né? E basicamente é a história do Jimmy, que é esse psicólogo que perdeu a esposa num acidente de carro e agora ele se vê, né, com uma filha adolescente tendo que tocar a vida adiante. E ao redor dele, ele convive ali com a Gabi, que é outra psicóloga que atende no mesmo consultório que ele, e o Paul, né, também é esse outro psicólogo. Então eles são um grupo ali de psicólogos, e essa ideia dessas conversas, os diálogos para tentar, né, resolver, entender o que tá acontecendo, cara, é um quentinho no coração, assim. Eu assisti também, assim, um atrás do outro, e eu acho que, falando a real, é uma das séries realmente, assim, pouco valorizadas e que tem, assim, funciona muito bem e é muito boa, vale aí, então, a dica para quem quiser assistir essa série. É isso, gente. Chegando então aqui no final desse podcast Cinemação 616, batemos esse papo maravilhoso aqui, né? Sobre podcast, cinema, produção. Eu acho que o papo foi maravilhoso porque a gente pegou várias vertentes aqui, né? Pessoas que vêm e ouvem podcasts de maneiras distintas e produzem, né, de maneiras distintas também. E eu só tenho que agradecer, né? Então, Má, muito obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, e deixa aí meios de contato, Má, como que as pessoas fazem para acompanhar seu podcast quando sair, as pessoas vão estar lá prontas também para ouvir. Gente, não desistam de nós. Plano de Sequência saiu mês passado, um episódio sobre o Paul Verhoeven, e esse mês vai sair um programa sobre o Truffaut. Então a gente vai da pipoca do cinema americano para novela e vaga. Daí já entra, agora é o mês de aniversário também, por isso que a gente escolheu o Truffaut, fazer uma coisa mais especial. E você consegue achar a gente no Twitter, no YouTube, no Instagram, colocando Plano SecCast. Colocando isso aí, você vai achar a gente por lá. Mandem mensagem, mandem comentários, a gente lê e responde todo mundo, e eu fico sempre muito feliz quando vocês interagem. Então procurem lá, Plano SecCast. Obrigada, Rafa, mais uma vez pelo convite. Boa, obrigado você, Má. É isso. Vamos criar esse movimento de deixar comentários, hein, nos podcasts dos amiguinhos aí, porque realmente é muito importante. Obrigado também pela sua presença aqui mais uma vez. Foi maravilhoso de novo, então só tenho que agradecer sua disponibilidade, e também deixa aí os meios para as pessoas irem ouvir o seu podcast e acompanhar o seu trabalho também, Dô. Rafa, foi como sempre muito agradável, muito gostoso. Muito obrigada por esses momentos, né? Eu falei lá da questão da importância do tempo, assim, não me entendam errado, tá? Mas eu tenho pra mim que tempo é o recurso mais precioso que a gente tem, porque é o único que a gente não consegue, né, renovar. Então, foi um tempo muito, muito gostoso aqui que eu passei contigo, com o Edu, que fazia tempo que eu não conversava com ele, conheci a Marina. Tô saindo bem feliz dessa gravação, pessoal. Obrigada pela troca. Eu falei, né, no episódio que eu tenho o podcast Perdidos na Estante. Como eu disse lá, a gente fala sobre adaptações literárias. É um programa semanal. Vocês encontram ele em todos os agregadores de podcast que vocês têm acesso por aí. Fica o convite para vocês acompanharem o podcast, para vocês conhecerem. Se conhecer
eu gosto muito de pedir quando eu vou em algum programa de algum amigo pra falar, deixa um comentário lá no episódio que você viu, falando assim, eu vi no Cinemação. Exato. Muito legal. É verdade. Né? E aparece às vezes, então se você sair daqui ou ver algum episódio, a gente tem, 15 anos de conteúdo lá, porque abaixo do Perdidos na Estante vocês vão encontrar os episódios do Cabuloso Cast, que inclusive voltou. Olha! Então teremos episódios também do Cabuloso Cast com o Lucien, bibliotecário, de volta lá no feed do Perdidos na Estante. Fica o convite, então, para vocês conhecerem, acompanhar a gente na rede social. Lá no Blue Sky é Perdidos na Estante. Lá no Instagram é Perdidos... Será que é Perdidos na Estante Pod? É isso, né? Perdidos na Estante Pod. Gente, é tanta coisa, a cabeça eu nem sei mais o negócio. Exato. E para quem quiser trocar uma ideia, eu sou uma pessoa muito acessível, muito comunicativa. Se precisar de alguma coisa relacionada a podcast, alguma ajuda, algum serviço, trocar uma ideia, pode me chamar em qualquer rede. Tô lá no Blue Sky como domenicamendes.com. Também tô lá no Instagram em domenica.mendes. E vai ser um prazer recebê-los lá, enquanto eu vou me preparando aqui psicologicamente e organizando já a campanha do podcast é delas, né, que rola em março de 2026, aí, em comemoração aos 10 anos do projeto. Então, eu tô sempre em algum feed, e normalmente eu tô, como eu disse lá na abertura, em algum podcast que você ouve e você não sabe que eu tô por trás dele. Então, É verdade. eu tô. Isso não é zoeira, isso é real. A mulher da casa abandonada, gente, ela tava lá. Viu? Não, esse eu não tava, mas assim, não! Não, Caraca. mas em todos os outros projetos do Chico Felice, depois desse eu estava. Então... Puta, aí. Então por isso que eu confundi. Justo esse você não tava. Olha aí. Esse ele fez com a Folha, né? Não era da produtora dele, não é da Pachorra. É verdade. Mas o ateliê ela tava, gente. No ateliê eu tava, gente. Tava lá garantindo que vocês tivessem fofocas do homem. Aquele homem horroroso lá, entendeu? Aí sabe a pessoa que você xingou quando você criou, viu o ateliê e ele não tava mais em nenhum lugar? Prazer, sou eu. Boa noite, me sigam nas redes sociais. É isso, tudo de bom pra vocês. É isso. Até o próximo episódio. É isso. Valeu. Obrigada, Rafa. Valeu, Dô. Muito obrigado também. E obrigado, Eduzinho, que estava aqui com a gente. Em plenas férias, o Edu está aqui para conversar com a gente. Edu, muito obrigado mais uma vez. E também deixa aí meios de contato, como que as pessoas ouvem o Logadinho também. É isso, meu amigo. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Muito obrigado, meninas, pelo papo. Foi muito legal. Desculpa qualquer coisa. Quem quiser ouvir mais, né, desse multiverso da loucura, todo domingo, em algum momento do seu dia, vai sair um episódio do Logado Cast, né, com muita diversão, muito entretenimento e nenhuma edição, né, páginas estádios. E quem quiser me seguir nas redes, menina, Edu Sasser, tudo junto, né? Não se assuste que meus perfis são fechados, mas aí eu vejo lá. E se for uma pessoa de verdade, eu aceito. Porque tem umas vezes que começa a aparecer um monte de bot, né? Aí é um saco. Aí eu fecho sempre os perfis pra não ficar dando esse caô. Exatamente. É isso, amiguinhos. Muito bom, Eduzinho. Muito obrigado também. Gente, foi um prazer conversar com vocês sobre esse assunto, foi maravilhoso, e é isso. E antes da gente terminar, eu gostaria de convidá-los aí para você classificar a gente, né, lá no Spotify. Isso ajuda demais para que a gente chegue a novos ouvintes, então basta acessar o Spotify, ir lá e dar as estrelinhas. Isso é bom pra gente, porque a gente acaba sendo apresentado a novos ouvintes. E se você curtiu esse episódio, então vamos continuar essa conversa, por que não? Manda aí sua crítica, sua pergunta, ou alguma teoria que você tenha, ou só um oi. Fala assim, tô aqui, tô ouvindo, gostei desse episódio. E você pode fazer isso através tanto das nossas redes sociais, né, no @cinemação, a gente está em todas elas, ou ainda pelo e-mail, contato@cinemação.com. Esse e-mail chega aqui direto pra gente, a gente te responde por lá e a gente vai continuar
vendo e lendo tudo que vocês mandam. Então vamos manter essa conversa porque é muito boa da gente continuar o assunto assim de uma forma mais direta. Se você quiser conversar, inclusive comigo, é só me procurar aí por Rafa Aridelli. Eu também estou em todas as redes sociais, Instagram, Blue Sky, Twitter, e a gente pode continuar também trocando essa ideia por lá, por esses meios. E além de classificar a gente no Spotify, lembre-se que se você usa a Apple Podcasts, o Deezer, o Castbox ou a Aurelo, você também pode acompanhar a gente por lá e mandar seus comentários por lá também. Então, siga o Cinemação nos principais agregadores, assim tudo que a gente publicar vai chegar direto aí para vocês e vocês não perdem nada, sem depender do algoritmo maluco desses agregadores de podcast. E se você quiser dar aquela força pro Cinemação, lembre-se que com o valor de um cafezinho por mês você já ajuda demais a gente aqui. A gente oferece um grupo exclusivo no WhatsApp, onde a gente pode trocar uma ideia ali mais direta com os autores, convidados e também os padrinhos, né, do Cinemação, e além disso a gente envia também um presente para você no fim do ano. O link para se tornar um apoiador do Cinemação tá no post desse podcast ou na descrição dele. O podcast Cinemação 616 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.